Estamos de volta aqui nessa Quinta-feira Santa e eu queria propor uma reflexão para você durante essa Semana Santa, né? Amanhã é o único dia do ano que não tem missa. Não tem missa. A Sexta-feira Santa tem celebração, mas não tem missa, né? Não, você pode ir lá no momento da morte de Cristo, no momento da descida da cruz. E é um dia bonito para que a gente possa refletir sobre as coisas que precisam morrer dentro da gente. Tem um sentido, tem um sinal. A gente precisa ter a coragem de matar algumas coisas que nos matam. De matar o nosso orgulho, de matar a nossa vaidade, de matar a nossa raiva, de matar coisas que estão nos diminuindo e diminuindo o nosso irmão. E a gente mata essas coisas para quê? Para que a gente possa ressuscitar na Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. A Páscoa é o momento da gente olhar para aquele túmulo vazio e falar assim, o túmulo era pequeno demais para tanto amor. Um túmulo não teria poder de vencer o amor. E é um convite para que a gente possa amar as pessoas. E ao matarmos as coisas que precisam morrer, porque essas coisas os matam, a gente reflete inclusive sobre a Páscoa antiga, aquela que lembra a passagem pelo Mar Vermelho, quando um homem, com todas as dificuldades, Alisson diz a tradição que Moisés era gago, ele tinha muita dificuldade e aquele homem resolveu libertar um povo. A Páscoa antiga comemora essa libertação, essa passagem da escravidão para a libertação. E a Páscoa nova celebra a passagem da morte para a vida, para dizer assim, Jesus não morreu à toa. Este homem fascinante continua fascinando a humanidade. Continua fascinando os jovens, continua fascinando as crianças, continua fascinando os velhos, continua fascinando os educadores. Como é que Jesus educava? Contando historinhas. Uma vez um semeador saiu a semear, um homem tinha 2 filhos, as vinhateiras e assim vai. Jesus que vem com seu cortejo de esperança para aliviar a nossa dor. Então, aproveite essa Semana Santa, vá à missa na Páscoa. A celebração da noite, a Vigília Pascal é linda, porque ela relembra toda a história da salvação. Mas hoje é Quinta-feira Santa e o nosso Alisson, que vai vir muitas vezes aqui, vai virar sócio do programa. Se Deus quiser, alegria. Você fez uma música sobre a Quinta-feira Santa. Nasceu numa Quinta-feira Santa. Eu volto a dizer que para mim é um dos dias mais bonitos de missa que tem. E um dia eu cheguei em casa muito forte, como Deus é grande, né? Como Deus, Jesus é grande. Ele se faz pequeno e é exatamente nessa pequenez que ele se faz maior. E eu fui para casa no banho, eu fiquei com aquilo e nasceu essa música. Vou mostrar aqui um pouquinho. Vamos lá. Ela é mais ou menos assim. Tu és grande, ó meu Senhor. Tu és grande em meu coração. Tu és grande em meu viver. Tu és grande em mim. Ao chorar, és grande. Ao perdoar, és grande. Ao lavar os pés, és grande. Ao se fazer pequeno, és maior. Só um trechinho Que lindo, dela, né? Exatamente Por isso. que a gente é cristão e não aprende isso, né? Porque ser cristão é ser o novo Cristo, não que a gente seja perfeito, mas por que o cristão não olha para Cristo e fala assim, o que ele faria nessa situação? Chama fé. É. A palavra fé, ela é tão pequena, mas ela é de um tamanho tão grande se a gente consegue levar isso no coração. É porque a gente fala em fé muito em dor. Às vezes, quando a fé ela começa a aparecer, ou querer aparecer, quando a gente sofre uma dor, a gente fala assim, será que Deus existe? Deus, né? Tem gente que reza para qualquer coisa, porque vai que dá certo, né? Mas a fé ela não está nisso.
Ela não está nisso. Você falou exatamente agora aquilo que a gente já havia conversado hoje mesmo no programa sobre o dar o passo de fé. Né? Nós temos na história, não só com Jesus, Deus nos mostra isso. Aqueles homens, aqueles 3 reis magos, diz alguns estudos que eles saíram de seus lugares separadamente para encontrar uma estrela, porque dizia que para aquela estrela estaria nascendo o Salvador. Mas alguns estudos dizem que eles andaram no deserto 800 quilômetros. Olha a fé! Eles deram e tiveram a graça de conhecer o próprio Deus nascido numa manjedoura. Mais ainda, a história que você acabou de contar sobre Moisés. Alguns estudos já chegaram a essa convicção que Moisés não chegou na praia com aqueles homens apenas e bateu o cajado e abriu o mar. Não, ele foi ao mar. Ele entrou no mar e durante o momento que ele estava entrando no mar, ali foi realmente abrindo. Fé. Ele deu o passo adiante. Então ele não ficou ali esperando, será que a água está fria, né? Vou abrir aqui, vamos passar todo mundo. Não, ele foi adiante, a água estava assim nele e ele foi andando, ali foi abrindo o mar. Então é isso que a gente precisa, sabe? É esse passo do dia a dia de fé, Gabriel. As coisas vão se abrindo, o mar se abre, a gente encontra a salvação em Cristo, sabe? A gente consegue dar o passo. E ter essa convicção mesmo, né? De que mesmo naquele momento de que a água pode estar gelada, de que a água está um pouco alta demais, ter essa fé, ter essa certeza de que, Alisson, eu experimento muitas histórias de pessoas que não acreditam tanto, e que de repente me cobram assim, universidade, em coisa, aí morreu esses dias uma professora linda lá, né, de câncer, e aí ela dizia assim, que Deus é esse, né? E ela era religiosa, ela era boa, que Deus é esse que tira a vida das pessoas, né? Que Deus é esse que faz isso, que Deus é esse e tal. E é interessante que o que eu tento fazer no primeiro momento é abraçar aquela pessoa assim, porque sofrer a dor de alguém é doloroso mesmo, né? Você ama, você quer ter aquela pessoa do seu lado, mas se a gente tem essa visão de que tudo é muito maior do que a gente está vivendo, se a gente tem a visão de que o tempo, ele é uma escola impressionante. Às vezes você está tão bravo porque você está ali no trânsito ou porque você está ali com alguém te perturbando, assim, mas isso é tão pequeno na minha vida que eu não vou permitir que isso roube alguma coisa muito maior que há dentro de mim. Que né? roube minha alma, que roube suja minha alma. Que suja minha alma. Você está com a alma suja para quê? Eu estava no Rio mesmo, um tempo desses atrás, com um amigo de mais de 80 anos. E a gente estava conversando ali, andando na praia. E aí um rapaz começou a brigar com o outro porque esse teria mexido com a namorada do outro, uma coisa, o outro xingando, né? E eu fiquei pensando se eu tentaria apartar ou não, né? Enquanto eu estava pensando, ele com mais de 80 anos, ele chegou e falou assim, meus amigos, não estraguem o domingo de vocês, não façam isso. Eu achei tão bonito assim, primeiro a coragem, né, a atitude, porque eu demorei um pouquinho, meio assim, será que um dos dois está armado? Será que não sei? Sim. E ele foi, mas ele foi com uma autoridade assim, né? Não estrague o domingo de vocês. Eu falei, não estrague o domingo de vocês. Aí eu fui junto e tal. Aí eu falei, mas ele que saiba que eu sou bandido, né? E o cara dizendo como se fosse uma coisa boa isso, mas não estraga o seu domingo, né? Não estraga a sua vida com coisas tão pequenas, você é tão maior do que isso, né? Eu já vi muito isso, de pessoas, na hora de uma briga, querer mostrar que é mal, para mostrar que é maior. Quero mostrar que eu sou mal. Que coisa mais maluca isso, coisa né? mais Que maluca. mundo a gente está vivendo. Que exemplo ele teve quando era criança, porque ninguém é mal, né? Ninguém nasce mal. Agora, eu digo sempre que uma criança é uma esponja, né? Você colocou esponja na água suja, ela vai sugar a água suja. Se colocou na água limpa, ela vai pegar água limpa, né? Então são os exemplos, né? Aquele que é mau, aquele que é valentão, é aquele que é o exemplo que eu vou seguir, né? O professor Leandro Carnal, ele fala que as pessoas, quando xingam a outra, né? A pessoa que recebe o xingamento ou alguma coisa assim, normalmente ela é ofendida por ela mesma, não é ofendida pelo outro, né? Como no trânsito, você mesmo disse, a pessoa chega assim, seu filho, né? Daquilo. Aí o cara, ele fala, o Leandro Carnal, ele fala até muito engraçado, ele fala assim, bem, será que você conhece a minha mãe ao ponto mais do que eu conheci em outros tempos? Mas a minha mãe, pelo jeito infeliz, ele conta, né? Pelo jeito infeliz da minha mãe, assim, meio sempre cara mais fechada, eu não acredito que ela tenha ganho a vida dessa forma, não. Ele fala assim, então se tua mãe não é aquilo, por que você se ofende, né?
Porque uma vez ele falou uma coisa que ele não conhecia, então ele não conhece a minha mãe. Ou ele conhecia de uma intimidade e falou, nossa, você frequentou, então você ajudou na nossa família? Então isso é bom, porque você ajudou com a nossa família. Olha que coisa louca. Então a gente não tem por que se ofender, né? É um orgulho, uma soberba que você nós nunca temos. mais vai encontrar aquela pessoa. Às vezes você vai e você quer dar um tiro naquela pessoa, você quer bater no cara, você nunca mais vai ver aquilo. Pra quê? Pra que revidar isso? A beleza do dar outra face, né? Não é só no sentido de bondade, é no sentido de inteligência. Porque pra que você vai brigar com aquela pessoa daquela forma, né? Você sabe, Alisson, eu estou muito preocupado com esse tema da violência, porque ela vem crescendo muito. E ela é assustador isso, né? O que é o bullying, o que é a violência contra a alma, o que é a pessoa achar que para ser vitoriosa ela tem que mostrar que ela é maior do que a outra, espancando a outra. E a gente precisa construir uma cultura de paz, né? No educar, no falar de Deus, no falar do amor. Ter essa visão de que o mundo não pode ficar desse jeito. Isso não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Isso é questão de respeito, é questão de civilização. As pessoas, quando a gente fala muitas vezes isso, a gente por ser às vezes da igreja, assim, as pessoas falam assim, quer falar de... Não estou falando de religião. Respeito, educação, isso é básico do ser humano. Na relação interpessoal, isso é Platão. Isso é Platão, isso é Aristóteles, já falava isso. Isso a gente está falando de 200, 300 antes de Cristo, já se falava sobre isso. A gente tem estudos sobre isso. O que acontece? A gente está retroagindo nisso daqui. E no Brasil, principalmente, é desesperador. A palavra desesperador. É porque para a gente pode falar assim, é preocupante? Mas para aquele cara que mora no subúrbio, é desesperador. Porque ele não consegue dormir com tiro. Não consegue dormir. Até pouco tempo atrás, eram casa, 50 policiais mortos no Rio. Nesse ano, 50 policiais mortos no Rio. O ano passado, no Brasil, morreram 50 mil pessoas de violência. Esse é um número de guerra. Maior do que a guerra. Maior do que a guerra. É uma tristeza. Agora, essa semana, Alisson, a gente está chegando no final do programa, mas uma coisa que me chocou foi ver a história das armas químicas na Síria, a quantidade de crianças morrendo lá, né? Nos nossos tempos ainda tem gente matando criança com arma química. É muita história de dor, né? Você vai ter que voltar aqui muitas vezes. Vamos mostrar o CD do Alisson. Olha aí. Dá para comprar pelo site também? Pode, alisson.com.br, lá tem a loja, você pode comprar. Esse é o CD internacional, que é o Rei dos Reis, que tem tanto em português quanto em inglês. Esse homem é chique demais, ele fala de Platão, fala de Aristóteles, né, Carlinhos? Poxa. O único problema dele é ser São Paulino, mas a gente vai conversar depois. Sempre tem uma evolução. Assim. Nós somos aí São Paulinos, somos novos. A gente pode, poucas pessoas podem falar de 3 vezes Mundial e 3 vezes Libertadores. Nós podemos. Nós somos campeões mundiais e assim, tem time, Nossa, tem nação. Né? Que é isso que eu acho estranho, né? Ganhamos também, vocês falavam que a gente não ganhamos? Uma, né? Só duas. Uma ou duas? Na só conta da minha mãe, a gente ganhou 3. Minha mãe é corintiana, roxa ali. Mas olha, muito bom te receber aqui, que Deus te abençoe muito, que você continue com essa sua beleza de alma, de vida, né? Levando sua mensagem de uma forma tão legal, tão bonita. Obrigado, Janguito. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, viu? E te conhecer mais ainda, teu programa, incrível. Como eu falei, foi um dos melhores programas que eu já participei. Parabéns, parabéns. Você é muito responsável por isso. A gente sentir a vontade, uma palavra boa. Eu estou saindo aqui com a alma lavada. Opa! Todo mundo de alma lavada para que a gente possa viver a Páscoa. Minha gente, uma linda Páscoa para você. Celebre a sua família, participe das celebrações, né? E olha para esse Deus ressuscitado e diga para Ele, eu quero ressuscitar também, né? Nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na minha limpeza de alma e na minha bondade com meu irmão. Uma linda Páscoa, uma linda Semana Santa. Quinta que vem tem mais, a gente vai falar sobre mentiras e verdades no próximo programa. Espero você. E Alisson, canta para aquecer o nosso coração no final dessa noite de quinta-feira. Vamos embora. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.